Paz do Senhor, irmãos. Amém. Estão todos felizes? Amém. Graças a Deus. É uma oportunidade única, pelo menos acontece uma vez por ano. Ou mais vezes, pastor? Uma vez por ano. Estou sabendo que é 30 e poucos anos de aniversário que ele está fazendo. E nós estamos aqui. Fomos convidados. Eu tentei te avisar, mas não deixaram. Não. Eu queria um suborno, mas não deu certo. Eu quero ler, irmãos, apenas uma parte de um versículo que está no livro de Gênesis, capítulo 12. Abra a sua Bíblia, pelo menos para que você veja que versículo é esse, e aproveitando que você está na igreja, não é? Então abra a Bíblia, vamos ler a Bíblia, o celular, o que você quiser, ou acompanhe aí com o teu irmão. Gênesis 12, uma ordem que Deus dá a Abraão. Eu quero ler apenas a última parte. Na verdade eu quero ler o versículo todo, mas a parte que eu quero me fixar vai ser a última parte do versículo 2. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu sê uma bênção. Sê tu uma bênção. Essa é a parte, esse é o trecho que eu quero trazer para a nossa reflexão. Graças a Deus, eu digo mais uma vez, por esta oportunidade, por esse momento de culto a Deus, mas também de confraternização aqui pelo aniversário do nosso querido pastor Alan Anderson. Já tivemos aí alguns testemunhos a favor. Amém. E eu tenho uma palavra, ou a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, é evidente que não se direciona apenas ao pastor, se direciona a todos nós, mas vamos direcioná-la hoje, em especial ao pastor Alan Anderson, tá bom? Quando Deus diz a Abraão, sê tu uma bênção, eu entendo que ser uma bênção não é apenas você ser uma pessoa abençoada, não é apenas você receber bênçãos da parte de Deus, enfim, da parte de todos. Não é apenas a bênção fluir para você, mas ser tu uma bênção significa a bênção fluir de você em direção aos demais. E nós todos sabemos a história de Abraão, que todas as famílias da terra foram abençoadas e benditas através de Abraão, para que todas as famílias fossem abençoadas. É por isso eu acredito que Deus deu uma ordem. Não foi assim, se você quiser, seja uma bênção. Se você tiver vontade, seja uma bênção. Não foi condicional, foi uma ordem, seja uma bênção. Porque Deus sabia que através de Abraão, ou esse era o propósito, evidentemente, de Deus na vida de Abraão, que todas as famílias da terra fossem abençoadas. E aí o texto continua dizendo que Deus vai abençoar os que abençoarem a Abraão. E o final do versículo 3 diz justamente isso que nós acabamos de dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante a gente pensar um pouco sobre esta palavra, e eu lanço essa pergunta para cada um de vocês, apesar de que eu disse que eu estaria direcionando esta palavra para o pastor Alan Anderson, em especial pela data do seu aniversário. Mas eu perguntaria a cada um de nós que servimos a Deus: você tem sido uma bênção? E eu vou melhorar esta pergunta: quantas pessoas têm sido abençoadas através da sua vida? Porque
Não sei se vocês entenderam, mas eu disse que ser uma bênção não é você ser abençoado tão somente. Eu sou uma bênção. Tá, mas aqueles que convivem comigo percebem isso? Eles estão sendo influenciados por esta bênção que está na minha vida? Aqueles com os quais eu trabalho, aqueles com os quais eu convivo, eles estão sendo emanados pela bênção de Deus que está sobre a minha vida? A tua família, ela tem sentido em você que você é uma bênção, sim ou não? É uma pergunta interessante, porque essa era uma responsabilidade muito grande para Abraão. E por isso que eu disse que não era uma condição. Porque o plano que Deus tinha para a vida de Abraão era tão extenso, era tão longe da sua visão, da visão de Abraão, que Abraão tinha que ser uma bênção, e a ordem era essa: ser tu uma bênção. E que distância era essa? Irmãos, nós somos descendentes de Abraão, sim ou não? Pela fé que Abraão exerceu e pela bênção que Abraão foi, nós somos descendentes dele pela fé. Nós somos também chamados descendentes de Abraão, filhos de Abraão pela fé. Então, a promessa de Deus feita há milênios a Abraão, ela continua se repercutindo até os dias de hoje. Então era necessário realmente que Abraão fosse uma bênção. E a minha pergunta mais uma vez: o quanto você tem sido uma bênção na tua casa, na tua família, no local onde você mora, onde você trabalha? E volto a dizer que o você ser uma bênção aqui não é condicional, seja se você quiser. Se você se diz filho de Deus, convertido, salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, você precisa ser uma bênção. E se você por alguma razão, por algum motivo não tem sido uma bênção, então hoje o Espírito Santo está chamando a tua atenção. Você precisa ser uma bênção. E o resultado de você ser uma bênção é que a tua casa será respaldada por essa bênção que você será. E o resultado de você ser uma bênção é que você verá os seus filhos e os filhos de seus filhos também serem abençoados, participantes desta bênção. Pergunte para você mesmo se você tem sido uma bênção. E não importa quanto tempo você serve a Deus, pode ser que você tenha aceitado Jesus ontem. A ordem para você é: seja uma bênção. Ser uma bênção implica em nós nos policiarmos nas mais diversas situações que nós enfrentamos em nossas vidas. Se numa briga de trânsito você não se comportar como sendo uma bênção, você já sabe o que vai acontecer. O nosso comportamento, a nossa atitude vai denunciar se nós estamos sendo uma bênção ou não. Parecia ser simples, não é? O que Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Amém, Senhor. Sê tu uma bênção. Aí você, glória a Deus. Só que exige responsabilidade de você, principalmente você, pai de família, você que tem pessoas abaixo de sua responsabilidade, sob a tua responsabilidade. Opa, pastor, então o negócio é mais pesado. Sim, é mais pesado. Toda uma descendência está dependendo dessa sua atitude, dessa sua, vamos dizer assim, obediência. Porque já que Deus está dizendo assim,
Meu servo, seja uma bênção. Minha serva, seja tu uma bênção. O nosso posicionamento é de obediência. Então, ainda contra a minha vontade, eu preciso ser uma bênção. Ainda que contra algo que eu não queira fazer, mas se não for uma bênção, eu preciso mudar isso. Eu preciso engolir seco, mas eu preciso fazer valer a palavra de Deus na minha vida. Seja uma bênção. Faça uma análise na última semana, quantas pessoas foram abençoadas por causa da tua vida? Por causa de uma palavra que você disse, por causa de uma oração que você fez. Quantas pessoas foram abençoadas por causa de uma atitude que você tomou? De repente a pessoa esperava que você falasse algo diferente, outra coisa, e você trouxe uma palavra, digamos como diz o livro de Provérbios, a palavra branda, ela acalma o furor. A pessoa de repente estava esperando que você trouxesse uma palavra que fosse arrebentar tudo, e você, por ser uma bênção, trouxe uma palavra branda. Você é capaz de lembrar-se na última semana, se você pôde, ou se pôde fluir de você. Essa é a colocação, né? O ser abençoado é a bênção vir. Agora, o você ser uma bênção é a bênção fluir de você. Consegue se lembrar? Se na última semana, de alguma maneira, alguma coisa, ou alguém, ou o ambiente em que você estava, foi abençoado por causa da tua vida? É uma responsabilidade. Agora, fique com essa interrogação no seu coração, e eu vou então agora direcionar a palavra para o pastor Alanderson. Para você, pastor, segundo as testemunhas, eu não diria, seja tu uma bênção, mas eu diria, continue sendo uma bênção, porque segundo as testemunhas, você é uma bênção. Aquele irmãozinho que falou, estou voltando, é porque você é uma bênção. Sim ou não? Eu vou voltar lá porque o pastor é... Não, você é uma bênção. Então a palavra de Deus que eu tenho para nós e para você é: se você já é uma bênção, continue sendo. Porque muitas vidas estão dependendo. Ora, como eu disse aqui de Abraão, nós fomos alcançados pela obediência de Abraão. Então muitas vidas serão alcançadas por causa da bênção de Deus que é sobre a tua vida, e que não fica só, como eu disse, não é só você ser abençoado, é as pessoas serem abençoadas por causa da bênção de Deus que tem sobre a tua vida. Por causa do chamado, na verdade o que nós podemos dizer da vida de Abraão é que foi um chamado especial. Deus tirou, nós sabemos bem da história de Abraão, que Deus tirou Abraão lá do meio da sua parentela. Sai do meio da tua parentela. Abraão fez umas coisas que não deveria ter feito, mas enfim, que ele saiu da parentela, mas ele trouxe o sobrinho junto com ele. Teve problemas pelo meio do caminho, depois enfim se separaram, mas Abraão continuou sendo uma bênção de acordo com a palavra de Deus. E até nessa divisão que houve entre Ló, que era o sobrinho de Abraão, nesse momento Abraão tinha tanta certeza que a bênção de Deus estava sobre a vida dele, e essa certeza eu quero que o pastor tenha, que todos nós tenhamos, que Abraão propôs ao seu sobrinho assim: olha, escolhe para que lado você quer ir, para a direita ou para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Ora, Abraão não estava preocupado para que lado ele iria, porque para qualquer que fosse o lado, a bênção de Deus estaria sobre a vida dele. Então, para qualquer lado que eu for, e que você for, e que o pastor for, a bênção de Deus estará sobre a tua vida, apenas por um requisito: obediência. Temor. Vocês ainda querem continuar sendo uma bênção? Amém? Nós somos uma bênção. O pastor Alanderson é uma bênção. Vai continuar sendo uma bênção, ou está querendo já pendurar a chuteira?
Que tem muitas vezes que a gente quer pendurar a chuteira. Você é uma bênção aí tocando esse instrumento. Seja uma bênção ainda maior. O irmão aqui, Alex, é uma bênção tocando. Seja uma bênção ainda maior. Pensou já em pendurar, não a chuteira, a guitarra, o contrabaixo? Então não pare, não deixe, porque muitas vidas serão alcançadas, porque você é uma bênção, porque você é uma bênção, porque vocês são uma bênção, porque você, pastor Alanderson, é uma bênção. Vidas estão dizendo isso, não são palavras, são atitudes. Isso daqui é a atitude de uma igreja que te ama. Poderia ter mais coisas, né? Não, mas tá bom sim. Aqui não tem muita coisa, mas aqui vai ter nada. É a atitude, é um gesto de pessoas que te amam. E daqui a pouquinho vai ter mais coisas aí. Oh, que coisa maravilhosa. Isso é por quê? Pastor, eu não sou uma bênção não. Eu sou fraquinho. Não, tu não és fraquinho não. Porque atrás disso tudo existe um chamado, existe uma responsabilidade, existe uma obediência, um gesto de obediência. E por isso que Deus coloca a sua mão e diz assim: eu te abençoo ainda mais. Amém? Amém, irmãos? Não sei, claro que não era o pensamento do pastor, mas de repente o Espírito Santo falou com alguém aí, alguém que está querendo pendurar a chuteira, alguém que está querendo, não pare não, tá bom, irmãos? De alguma forma ou de outra o Espírito Santo vai falando aí, e se a palavra serviu para você, guarde no teu coração. Amém?